já começou o processo do ano passado, a gente vai perceber diferença nos alunos, né? Porque vai se falar um pouco sobre isso daí. Coisa que, às vezes, a gente ia abordar lá no terceiro ano do ensino médio. Determinação. Eles devem ser capazes de utilizar estratégias para planejar-se, estabelecer metas pessoais de aprendizagem, tendo em vista projetos presentes e futuros. Os alunos necessitam aprender a resistir, manter o foco e cumprir compromissos pessoais escolares com qualidade. A gente volta a falar lá em orientações de estudo. Então, ele tem tutoria, projeto de vida e orientação de estudo para a gente estar ajudando esse aluno a focar, a se organizar, a entender que a escola é um lugar de estudar. E que se ele não tiver essa organização, ele não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Ele vai se perder, porque olha nós aqui. Nós somos adultos, a gente é organizado, né? Se não é, vai ter que ser. E se não for organizado, você vai se perder, porque todo dia chega uma coisa diferente, uma coisa nova, né? Por isso, até esse compromisso da gente fazer uma agenda, nem que seja no papel, né? Mas você tem que ter esse planner na sua mão, né? Para você se situar. Quinta-feira é APC, outro dia é reunião de pais, outro dia orientação para alinhamento com a vice, outro dia alinhamento com a direção. Então, assim, se vocês não tiverem esse papel aí, esse planner, essa agenda, vai tudo por água abaixo. Vocês vão se perder, tá? E o aluno é a mesma coisa. Então, essa determinação a gente tem que para ele sentir que ele também precisa. E se ele não fizer isso, não vai conseguir também fazer tudo. Porque é muita disciplina, é muita coisa. Embora que as disciplinas da parte diversificada, elas não têm prova, né? São orientações. São elas que vão dar um suporte para as disciplinas do currículo comum. Então, quem que vai perceber e onde vai ser percebido que aquilo ali, naquelas disciplinas, o professor está, no aluno, lá na disciplina né? Educação física, na própria postura deles, porque eles acham que educação física é lazer, só jogar bola, ir para a quadra, jogar queimada. Eles não entendem que a educação física faz uma leitura que ela é o bem-estar, né? Fazer um alongamento, fazer talvez até um yoga nessa pandemia, se fosse fazer, para ensinar eles a se concentrar, ficar calmo na sala, porque eles já chegam assim, passa alguém no corredor, tudo. Alguém fala alguma coisa, lá na frente já responde o que está lá no fundo. Então, essa disciplina, ela vem para agregar, para ajudar as demais disciplinas. Está sendo filmado aqui. Pegar o caderno. Eu sei que você tinha alguém. Segundo, esforço. Compreender o valor do esforço para o alcance de seus objetivos acadêmicos e projetos presentes e futuros. Investir na aprendizagem, no desenvolvimento da melhoria. Então, é assim, ele tem que se esforçar. Nós não estamos se esforçando? A gente não está se desdobrando? Eu falo com a Marta, 8 horas na minha boa. Eu não estou conseguindo fazer tudo que eu tenho que fazer em 8 horas ainda. Pode até ser que a hora que eu tiver com as minhas coisas funcionando, né? Porque todo dia tem assim, aula, material de higiene, merenda que ainda não deu certo a quantidade, a funcionária da limpeza que ainda não deu para eu acertar o horário para fazer a higienização. Então, assim, pode ser que lá na frente eu consiga fazer tudo depois da escola. Hoje eu não consigo, mas eu estou me esforçando para isso, estou me desdobrando. Né? Tem hora que eu vou embora e falo, esse meu último
falo bem assim, a Marcia fala assim, aguenta. Então, assim, o aluno também, ele vai perceber que vai ser difícil para ele perdoar, né, o dia todo. Mas ele tem que se esforçar, tá? Ele tem um objetivo que nós também, que é o objetivo acadêmico. Autoeficácia. Confiar na capacidade de utilizar suas fortalezas e agilidades pessoais para superar desafios e alcançar objetivos. Nós temos que estar sempre para cima com esse aluno, na hora de fazer com que ele tenha essa autoeficácia. A gente não pode esmorecer também, né? A gente tem que estar sempre dando força para o aluno, mesmo que a gente saiba que aquele aluno é difícil, que aquele aluno não faz, que a família não ajuda. E o que nós temos que fazer? Levantar esse aluno aí. Hoje, o aluno que nós comentamos ontem, a nossa reunião, ele estava aí. E a minha pergunta é, como é que ele se apresentou? Ele fez? Quem deu aula para ele? O Luiz? Eu. Fez atividade, ele está mais animadinho? Não, ele não acessou nenhuma sala de festa, né? Ele não acessou o CMSP, segundo ele está com computador, tem celular, aí eu convidei ele para as da tarde, né, ajudar, ele falou que não dava, porque ele pega ônibus, porque ele mora longe. O Alex chegou na sala, e eu falei com o Alex, olha, vai perder vaga, eu explicava que ele poderia perder vaga e tudo mais, né? Daí o Alex falou, então venha de manhã. Mas venha amanhã, ou sábado, sexta, eu vou ver. Esse é um aluno que eu falei ontem que você não estava na reunião. Ele é um aluno difícil. Ele já é mais velho, né? Está fora da faixa dele. Ele é um aluno desanimado, que não tem força de vontade. Como é que eu faço para reverter um lado desse? Porque é fácil você trabalhar, dar aula para aquele aluno que gosta de estudar. É fácil dar aula para aquele aluno que tem facilidade de aprender. O nosso desafio também, como professor, é trabalhar com aluno que tem esses problemas. Esse é o nosso maior desafio. A perseverança. Lidar com estresse, frustração e adversidade, persistir mesmo em situações de dificuldade, em prol do projeto presente e futuro. Abraçar novos desafios, confiando na capacidade de superar limites. Né? Nós temos aí também agora o apoio dentro das competências socioemocionais, né? Que a gente vai ter o apoio de um psicólogo. Também sou eu que vou passar isso para vocês. Eu vou montar os slides, porque a gente teve uma live, só que já está esgotado no estado de São Paulo o agendamento com os psicólogos, tá? Então, já vou avisar de antemão. Ontem eu tentei entrar, porque eles voltaram o Miguel ligou para mim aquela hora, 3h30, pediu para, estava liberado para a diretoria de Capivari. Só que a grande São Paulo já está todinha tomada. Então, a gente não sabe quando eles vão fazer esse agendamento. E eu vou passar para vocês como que ele vai funcionar. Vocês vão poder escolher o melhor tema para ser discutido em ATPC. Tá? Vai ser atendimento, por enquanto, aos nossos servidores, pode ser professores e funcionários, né? Virtualmente. Ela vai fazer um atendimento virtual com todo mundo, coletivo. Tá? Em casos de extrema necessidade, eu vou poder fazer agendamentos individuais. E se o caso for excepcionalmente grave, não são eles que vão atender. Aí a gente tem que fazer o encaminhamento do caso. Tá? São casos muito gritantes que a gente perceber, não vai resolver com palestra. Né? O que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir palestra. Daquele tema. Tá? Mas a gente tem que entrar no SED e fazer todo esse agendamento aí, depois que vocês escolherem o tema. Então, eu acho assim, lidar com esse estresse também da pandemia, né? Antes a gente tinha um estresse normal.
estresse normal, a gente também tem o estresse da pandemia, que a gente tem, cada hora a gente ouve falar uma coisa, essa insegurança de vai, não vai, a incerteza de ser ou não ser, né? Se eu vou pegar, se eu não vou pegar, se eu vou pegar, se eu não vou morrer, se ninguém vai me pegar. Não estou falando só de nós, professores, estou falando de alunos, de pais de alunos e também de funcionários. A gente tem um funcionário aqui que está extremamente estressado também por conta disso daí. Medo, ouviu falar que lá na escola tal está fechada porque teve gente que está fechada. Ai, será que eu também estou? Eu tive fulano lá. Então, já rola mesmo, tá? E a gente tem que saber lidar. Quem tem que estar preparado? Nós temos que estar preparados para receber os nossos alunos, os nossos funcionários, acalmar eles, para eles não pirar, né? Com calma, relaxa. Tá com suspeita, tá com algum sintoma? Liga no médico. Liga naquela teleconsulta lá. Você já tira da sua cisma. Que às vezes, eu falei hoje para nós, às vezes é psicológico, né? Você ouviu ela falar que está assim, que está com Covid lá. Aí ouviu você falar, e ouviu a televisão. Aí ela já está com todos os sintomas. Aí hoje ela já foi no banheiro, ela liga, ela veio com cabeça, a pressão já subiu, ela já está se achando chata. Então, assim, é uma situação que, se a gente não tiver autocontrole, a gente não consegue ajudar o nosso próximo. Não consegue, a gente vai deixar ele mais apavorado. Eu acho assim, eu tenho uma postura. Se eu não quero ficar muito doente, ou eu não tenho que ficar passando isso toda hora para alguém que não eu tenho que educadamente, né, sutilmente, me afastar, sair, sei lá, onde eu quero ficar. Agora, quanto mais eu expor esse meu medo, mais eu vou deixando todo mundo ficar perto de mim em pânico. A pessoa começa a ficar com pânico, né? Autoavaliação. Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento, sobre suas metas e objetivos, considerando a devolutiva dos colegas e professores. Essa autoavaliação, ela é muito importante. E eu acho muito difícil também quando a gente faz essa avaliação, né, na hora de você estar devolutivo. Porque é tão difícil da gente reconhecer, da gente ouvir os nossos erros e os nossos defeitos. E o aluno, às vezes, ele precisa ele enxergar aquilo. Quando a gente faz isso? Às vezes a gente tem que fazer isso. Aonde, né? Ou ele está acertando, ou ele reconhecer que ele está melhorando. Né? Olha, você entrou assim, e olha como você já está. Ele tem que enxergar essa linha de ascensão dele. Né? E a gente também. Né? Quando a gente faz as coisas bem feitas, a gente também gosta de ser elogiado. Né? Quando a gente faz errado, a gente toma um puxão de orelha. Quando a gente faz bem feito, a gente também gosta de ser elogiado. Isso são, como é que eu posso dizer, situações motivadoras para você sempre fazer melhor. Cada vez que você recebe uma notícia, você pode ter certeza que internamente você está bem, você vai melhorar, você vai fazer cada vez melhor. Né? Compreensão sobre o mundo do trabalho. Ter a visão ampla e crítica sobre os temas, relações, desafios, tendências e oportunidades no mundo do trabalho. Identificar no espectro amplo de profissões e suas práticas e reconhecer o valor do trabalho como ponto de realização pessoal. Então, aqui é quase lá no final, né? Eu vou falar do aluno, né? Que eu estou preparando ele e que ele tem que ter essa visão. Eu falei lá no começo. Às vezes eu quero muito aqui, mas eu não tenho perfil. Será que eu tenho essa clareza? Né? Que eu não tenho perfil para ser aquilo? Para fazer aquilo? Vamos ver até se tem a situação de médico. Eu quero ser médica, mas se eu ver uma gotinha de sangue no mar, como que eu vou ser médica? Você vai ficar só no consultório?
Quando você é residente, você não fica só no consultório. Você vai para o pronto-socorro. A sua primeira experiência é né? Então, assim, será que eles sabem isso? Será que eles analisam? Né? Hoje de manhã, quando eu estava vindo trabalhar, eu encontrei com o nosso ex-aluno. Eu não vou lembrar o nome dele, mas eu sei que ele morava nessa casa aqui da esquina. Acho que era Everton. Everton. Ele trabalhava no lanche? Isso, Everton. Mas esse menino nos deu tanto trabalho, mas tanto trabalho. Era um monte de irmãos, né? Eram 2 irmãos que estudavam aqui, depois veio o pequenininho ano passado também aqui. Aí ele estava com uma calça branca, laranja, mas ele estava sem camisa. Né? Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu falei, nossa, achei que ele estava indo trabalhar no mercado ali, né? Bom preço. Ele não estava com a camisa. Aí eu falei, ah, que legal para ele trabalhar, mas assim, no mercado, né? Aí ele falou, não. Eu arrumei um emprego lá no Chile, numa empresa de logística que faz suco, exporta suco. Ele estava radiante, ele abandonou a escola no 9º ano, ele não concluiu, ele fez 2, 3 vezes no ano, mas ele arrumou um emprego lá. Aí ele falou, tá vendo? A senhora achou que eu não ia ser nada, né? Aí eu falei, ah, se você estudar isso, eu fico contente. E veja que vocês estão trabalhando, vocês estão estudando, você não tem noção. Porque você me deu muito trabalho. Você deu uma diretoria toda semana. Né? Então, assim, eles, olha o que ele imaginava que eu pensava. Lógico que naquela época eu mesmo. Não queria nada, só queria bagunça, já estava no meio do aluno mulher da frente, não saía para cá. O que você vai esperar? Né? Você imagina que lá na frente ele vai amadurecer e ele vai seguir o caminho dele. Uma hora ele não vai seguir o caminho. Né? Aí eu falei assim para ele: olha, eu pensei que você não ia ser nada, mas eu gostei. Eu ia só que ele está também muito contente de saber que você está trabalhando, que você está se esforçando. Isso não é bom? Não é melhor do que ficar na rua? Né? Então, é assim, são coisas que gratificam também a gente e que acalentam a gente, né? Que a gente fica super contente quando a gente vê que como é que fala? Um discípulo nosso, né? Porque são todos nossos discípulos, a gente está o tempo todo, né? A gente encontrar lá na frente e saber que ele não se perdeu, ele precisou dirigir. Uma pessoa que vive na rua, né? Um drogado. E que alguma coisinha lá dentro a gente conseguiu plantar. Impossível que a gente não conseguir plantar nada nessa criatura. Alguma coisa assim. Se ele ainda tão enérgica com ele, que eu peguei tanto no pé dele, que alguma coisa ficou. E eu também lembro dele, porque ele também me marcou, eu lembrei dele. Senão eu não lembraria dele. Né? É oi, tchau, né? Então, assim, fazer com que eles entendam essa visão aí, que a gente prepare ele para ele encarar isso aí, porque não é uma tarefa fácil, né? Arrumar e escolher o seu caminho, escolher a sua profissão, escolher o seu curso, também é um desafio para nós, né? Eu tenho outro aluno aqui que vocês vão lembrar, a Melissa, que estava comigo há muito tempo. Quem é que lembra do Marquinhos? Que foi expulso daqui. E hoje ele está casado, com família, filho, trabalha, vai lá no Isabel. Ele virou gente. Ele virou gente, ele veio aqui, ele ficou aqui, ele me conquistou, ele me abraçou, olha, eu fui expulso dessa escola. Mas esse é meu povo. Eu tinha dó da mãe dele, como eu liguei, ela era da religião Testemunha de Jeová. Ela chegava aqui, ela tremia, ela não conseguia assinar os cadernos de ocorrência de tanto que essa mulher tremia. E outra, é duro para uma mãe ouvir
as pessoas falar mal do seu filho. Dó. Né? Vocês são pais, são mães, é difícil. A gente tem que aprender a lidar com a situação. Mas que é difícil, é. A gente tenta defender até um certo ponto, mas chegou uma hora que ela não quer mais falar. Né? Então é assim, o Marquinhos é um outro aluno que eu achei que a gente tinha perdido ele. Mas que ele conseguiu, né, dar a volta por cima, estava fazendo igreja, ele ia se formar, ele se formando. Então, assim, a gente fica muito contente que a gente colaborou um pouco para esse crescimento deles, né? Não foi imediato, demorou, né? Ele precisou crescer, passar por um perrengue aí, né, para amadurecer e poder se estabelecer. Então, esse também é o nosso papel, né, como articulador, como mediador dessa transmissão, desse conforto, desse direcionamento que nós vamos dar. E o último, acho que é o último, preparação para o trabalho. Reconhecer as próprias aptidões e aspirações, associando a possíveis percursos acadêmicos e projetos profissionais e refletir sobre perspectivas para o presente e futuro. Falei um pouco de tudo no mesmo, né? Então, é assim, a gente vai orientar muito ele sobre isso. Inclusive, eu acho que até no caderninho dele, em algum momento, tem como que ele tem que se apresentar, né, numa entrevista, como que ele deve fazer um currículo, que foi um pouco da eleição do ano passado, né? Que foi, assim, muito boa, que foi um aluno que a gente nem imaginava que ele fosse dar tudo aquilo, porque ele era chato de galocha, desde quando ele entrou aqui, mas olha, ele mudou o meu conceito depois que eu assisti a apresentação dele, a dedicação dele, né? E outra, a responsabilidade no compromisso de fazer esse trabalho, ele também estava trabalhando já, né? Em PCE, tudo, mas ele era, assim, eu tenho que entender que a criticidade, ela é muito boa. Às vezes a gente não aceita quando um aluno ele faz uma crítica, quando ele te questiona, você acha que ele está te apontando. E não é. Às vezes é o ponto de vista dele que eu não entendo, porque eu sou tão autoritária, eu sou tão segura daquilo, que eu não quero. Você ouve o que eu estou falando, você faz o que eu estou mandando fazer. E eles têm um ponto de vista. Por quê? Porque eles estão sendo educados para ter essa criticidade. Principalmente os alunos daqui da escola UEL. Eu não sei em que ponto que marcou isso daí, e os nossos alunos, eles são críticos, eles são questionadores, eles são de bater panela mesmo no portão. E eles não estão errados. Né? Se nós fôssemos que nem eles, né? Talvez a gente não estaria no Brasil desse jeito. A gente aceita as coisas muito passivamente. E a gente tem um grande número de jovens, de alunos nossos, que não aceitam tudo que a gente fala, não. Eles têm o ponto de vista deles e eles querem expor também. Então, a gente também tem que saber, né, a hora que a gente tem que escutar. E escutar, às vezes, coisas que dói, né? E rever um pouquinho, olhar para dentro da gente e rever a nossa postura, né? E tudo mais, tá? Aí eu coloquei assim, como relacionar essa competência às habilidades já planejadas de casal? Todos os componentes curriculares podem colaborar. Por exemplo, eu peguei 2 exemplos que eu fui lendo, né? Alguns que faz com que você entenda um pouco como que eu vou aproveitar isso daí. Ó. Eu coloquei lá matemática, da disciplina de matemática. Como fazer o estudante entender como resultado na ciência econômica? Então, essa habilidade aí, e essa competência, que eu vou querer, que eu tenho que desenvolver em matemática, vai fazer com que ele entenda muito mais. Como ele vai gerenciar
gerenciar o salário dele? Né? Como que ele vai gerenciar onde ele vai gastar? Ele pode chegar no mercado e comprar tudo que ele quer? Não. Ele tem que saber que se ele ganha X, ele tem que saber que todo esse momento vai mercado. Né? Então, a matemática, ela ajuda, né, a desenvolver isso daí. Não só a matemática, são todos os componentes curriculares. Eu não ia citar todos os componentes, aí eu coloquei também da área das ciências humanas. O mundo do trabalho. Pode começar com reconhecimento sobre as profissões dos pais e seguir com o debate das características de inúmeras atividades em diferentes setores da economia. As diferenças entre campo e cidade, as mudanças provocadas pela tecnologia, o impacto do trabalho na vida das pessoas e na sociedade. Então, você vê que nessa área de humanas, né, olha quanta coisa que eu posso desenvolver aí, quanta competência, com um tema aí que é o mundo do trabalho. Né? Partindo até daquilo que você tem na sua casa. Se vocês olharem a tem muitos que colocam, primeira coisa, né, que vem na cabecinha dele quando eles são mais crianças. Eu quero ser igual meu pai, não. Minha mãe é professora, eu sou. Meu pai é dentista, é lá na frente, talvez agora, nessa faixa dos 14 anos, que eles começam a ter as escolhas próprias deles, né? Às vezes, até porque o pai fala muito, gosta muito, né, daquela profissão, comenta-se muito em casa e ele até seguir os passos da família. Né? Com certeza, muitos dos alunos assim na família. Agora tem uns que os pais nem falam. Ele é operário demais. Trabalha que nem um condenado. Chega em casa, mete o pau no patrão. Que incentivo que esse filho tem para ser um operário? Nenhum. Né? Por isso que eu estou falando que existe N formas de você fazer uma abordagem para você incentivar os filhos. A gente, como os pais, nós, os nossos alunos, às vezes eles não conseguem fazer isso. Porque a vida é corrida, é só trabalhar, 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 né? E eles não conseguem ter essa conversa com os filhos. Então, quem que vai ajudar? Não. Né? Através dessa disciplina que vem para dar uma clareada para eles. Eu queria também, eu falei bastante, queria que vocês também falassem um pouco, porque tem professor aqui que nunca trabalhou no projeto de vida. E eu tenho professor que trabalhou no passado no projeto de vida. Tem alguém aqui que trabalhou no passado? Quer falar um pouquinho dessa experiência? Porque você sabe mais o que está no caderninho do que eu. Então, o projeto de vida dos nossos alunos, no ano passado, eles tiveram pouco tempo para que eles pudessem realmente entender o que pode atividade seguir. Principalmente os menores, que são os seus alunos. Né? Então, tem que trabalhar na questão do contexto, para que eles possam compreender qual é o motivo, né, da disciplina, né, que acaba entendendo um pouquinho melhor, mas eles precisam a todo momento ser educados também. Nem, por exemplo, quando eles falaram sobre a questão do pai, da profissão, eu estava conversando com a Sara Luna há 5 anos hoje, estava dando uma geral em relação ao programa, né, e já falando. E aí entrou a questão da família e do pai. Mas vocês conversam com a família, né, com o pai, como que é a rotina do pai, o pai é protagonista, cada exemplo do pai como protagonista lá no ambiente de trabalho, né? Você chega, faz suas funções, mas eu converso com o pai. Então a gente começou a desenvolver. Mas é fundamental, principalmente no sexto ano, tem que trabalhar, né, plantar essas Mesmo para eles chegar em casa e perguntar, né, dos pais, o que eles fazem, se ele gosta do trabalho dele, né? Ou se ele não teve opção, né? O senhor estudou, até quando o senhor estudou? Até que sério que o senhor estudou? A gente vai ter pais, o que o senhor não estudou?
vontade de voltar a estudar, né? Isso que a Ellen está falando, também tem uma questão que eu esqueci de falar ontem com o meu grupo que eu dei a tutoria, que eu acho que vocês têm que chegar primeiro e explicar para eles o que é tutoria. Não dá para chegar fazendo tutoria, né? A gente vai ter que falar o que é, como vai ser, como vai acontecer, e depois, e quando eles precisarem de vocês, eles podem procurar por vocês, né? E assim, então,